Bom, eu passo a palavra a Gisele Boto, que é professora do Departamento de Administração da FEA de Ribeirão Preto. Bem, eu vou pular algumas transparências para a gente não sobrepor informações que o Marcos já apresentou, que é referente às características do setor de equipamentos médicos. Pode passar. Pode ir à frente. Pode ir a seguinte. Gostaria de destacar um ponto que nós precisamos levar em consideração, que é a mudança da China em termos de competitividade em relação a esse setor. Alguns anos atrás, em termos de 10 anos atrás, mesmo a importação de produtos chineses nesse... Era alguma coisa praticamente inexistente, e hoje nós já compramos mais de 15% de equipamentos médicos hospitalares e odontológicos da China, e ela já aparece aí entre os 8 principais exportadores e importadores, né, de um setor que é bastante dinâmico. Então nós precisamos ficar atentos com a postura deste player. Pode passar. Em termos de Brasil, convém lembrar que as grandes empresas elas têm olhado com um pouco mais de atenção. A gente vê, por exemplo, a Philips entrando no setor de equipamentos médicos, comprando justamente empresas que têm um bom desempenho aqui no país e ampliando a sua capacidade de produção. Nada contra a vinda de investimentos internacionais para o país, mas isso mostra que as nossas empresas elas precisam ficar um pouco mais atentas para que elas não sejam simplesmente incorporadas por grandes operações em relação ao nosso porte. Seguinte. Em termos de Brasil, o setor ele se caracteriza por empresas pequenas e médias, realmente empresas bastante pequenas, de capital nacional, mais de 80% das empresas são de capital nacional, voltadas para a venda do mercado interno. O Marcos já havia colocado isso, 50% são só vendas para o governo. O comércio internacional é uma participação muito pequena, e os produtos que nós desenvolvemos têm um conteúdo tecnológico ainda muito pouco expressivo. O seguinte, só para dar um destaque, a gente tem um grande déficit comercial aqui. E o Brasil ele é um player que ele praticamente desaparece em termos de cenário internacional. As nossas exportações elas ocupam menos de 1%, e essas exportações são caracterizadas ainda por produtos que são produtos, dentre o leque que compõe o setor, são produtos com conteúdo tecnológico mais restrito, principalmente a parte de agulhas, agulhas de sutura. Isso corresponde a 30% do que é exportado pelo Brasil. Cabe um destaque da parte dos equipamentos odontológicos, que tem mantido esse setor de uma maneira mais dinâmica, a parte de próteses, dispositivos ortopédicos, órteses, mas tem uma participação ainda muito pontual, bem abaixo do que nós gostaríamos. Seguinte. E as importações, pelo contrário, já se caracterizam por produtos mais sofisticados. Nós importamos todos os aparelhos mais complexos de eletrodiagnósticos, os aparelhos de ressonância, ou seja, tudo aquilo que envolve uma maior quantidade de tecnologia embarcada, que tem um valor agregado mais elevado, nós acabamos comprando por restrição de produção desses produtos aqui. Aqui, só para a gente ter uma ideia da concentração das empresas, São Paulo, Minas, Rio, elas têm a maior parte das empresas desse setor. Pode ir o seguinte. E esse setor, o setor que envolve a parte de equipamentos médicos, hospitalares, odontológicos, ou seja, é um setor que ele tem trabalhado muito com a parte ainda de dispêndios internos, mas por serem empresas pequenas, que têm um faturamento menor, esses dispêndios que estão em torno de 40% na atividade de P&D interno, ele acaba sendo um valor que não é tão expressivo como essa indústria necessitaria. Seguinte.
Em termos do cenário geral, nós vamos ver então que o Brasil ele é um produtor e é um demandante que ele aparece marginalmente, extremamente dependente de exportação de produtos mais sofisticados. Nós não, essa proposição que nós temos agora com o PAC da Saúde de termos produtos que devam ser incentivados, ampliação das linhas de fomento, incentivo à parte de inovação, que o Pedro bem destacou, que é a melhor fatia do bolo, isso deverá dar um resultado bastante significativo em termos de mudança do desenvolvimento de produtos. A produção ela ainda é muito concentrada aqui na região sudeste, e nós temos uma séria dificuldades com a questão da escala. Pensar em inovação, nós precisamos pensar que as empresas necessitam ter um faturamento um pouco mais robusto para que o valor destinado aos projetos de desenvolvimento, mesmo os projetos de desenvolvimento incremental, eles necessitam de empresas que tenham, então, uma capacidade financeira um pouco mais fortalecida. E o porte das nossas empresas, né, que hoje gira em torno de 30 a 40 funcionários em média, e, embora nós tenhamos algumas empresas com 500, 600 funcionários compondo o setor, acaba dificultando muito essa atuação no mercado. O seguinte. O padrão de inovação que nós temos no setor, ele é um padrão que, se comparado com o restante da indústria, ele ainda aparece como um padrão mais dinâmico. Mas, levando-se em consideração que apenas 30% da indústria nacional faz algum investimento em inovação, mesmo que seja inovação incremental, nós não podemos nos acomodar com este tipo de informação. Okay? Pode ir o seguinte. Vamos focar alguns dados sobre o setor aqui em São Paulo, uma vez que ele concentra a maior parte das indústrias do país. Seguinte. Okay. Nós temos aqui 386 empresas no estado de São Paulo e no Brasil são praticamente 700 empresas. Okay. Seguinte. Esse setor ele tem uma cadeia produtiva que ela pode ser organizada. É uma organização sugestiva, aberta a críticas e principalmente a sugestões para modelar essa cadeia, que ela tem uma grande dependência de fornecedores de insumos, de componentes eletrônicos, da indústria química, siderúrgica. E nós vamos ter uma dependência também grande de fontes de tecnologia vinculadas a instituições de pesquisa, institutos de pesquisas, que, em razão da articulação precária entre a indústria e essas instituições de pesquisa, nós não conseguimos transferir o conhecimento necessário que a indústria necessita, e a estrutura de vendas se dá ou venda direta ou por representação própria, vinculados a compras do Estado e algumas compras via atacado. O seguinte. Então, quais são os gargalos que essa indústria ela enfrenta? Principalmente financiamentos à inovação. É uma indústria que ela tem o perfil de ser uma indústria dinâmica tecnologicamente, mas ela tem uma necessidade emergencial de investir pesadamente no desenvolvimento de melhorias incrementais ou de melhorias mais expressivas. É uma indústria que demanda uma mão de obra mais qualificada, torna-se dessa forma necessário a qualificação, a disponibilização de profissionais com um perfil mais adequado para trabalhar nessa indústria. E isso pode ser trabalhado no sentido de ampliar os cursos técnicos de tecnólogos que venham atender, então, a equipe que vai compor o chão de fábrica dessas empresas. Okay. Seguinte. Os serviços tecnológicos e a parte de infraestrutura, eu diria que seriam um gargalo dos mais pesados. Nós necessitamos desde empresas que façam parte de certificação, ensaios e testes que as empresas possam utilizar na sua etapa de desenvolvimento de produtos. Depois necessitamos de empresas que façam parte de certificação, todas as etapas necessárias ao registro e certificação junto à Anvisa. Nesse momento, a norma, a NBR 60601, que é um espelho da norma internacional, ela está sendo readequada em termos de Brasil para que ela possa efetivamente
estar no padrão internacional, e essa norma vai exigir uma série de novos testes, de enquadramentos, que a indústria, não só de São Paulo, mas a indústria nacional, ela vai precisar de investimentos. E aí nós passamos por dois problemas. Um problema que é o tempo de espera, né? As filas nos organismos que fazem ensaios e testes, e depois a fila para a certificação dos produtos. O Marcos nem comentou, mas é comum nós ouvirmos dos empresários reclamações de 3 até 9 meses para se conseguir registrar um produto frente à Anvisa. A Anvisa tem uma atuação que ela é primordial para manter a qualidade e a concorrência em padrões éticos dentro dessa indústria. No entanto, ela tem um corpo técnico muito restrito, é um corpo muito pequeno para o número de empresas que temos nesse setor. O seguinte. Vamos falar alguma coisa sobre as nossas tendências tecnológicas, nossas oportunidades que então a indústria poderia vir a estar desenvolvendo. No setor de próteses, implantes, as tendências tecnológicas hoje são na parte de novos materiais, principalmente os materiais os polímeros e materiais cerâmicos. Os concorrentes, os players mais expressivos são os Estados Unidos, e na Europa vamos encontrar a Holanda, a Alemanha, a Suíça, que têm conseguido, então, colocar inovações mais expressivas. Nesse caso, uma oportunidade para a gente aproveitar essa tendência tecnológica seriam associações por meio de consórcios de empresas que, por exemplo, estão aproveitando os editais da FINEP, buscar recursos no BNDES, uma vez que o Pedro está tão interessado no financiamento e inovação, e essas empresas precisam efetivamente desses recursos, e utilizar a possibilidade de cooperação com instituições que tenham desenvolvimento tecnológico capaz de transferir tecnologia para as indústrias. A gente pode citar alguns exemplos, como o pessoal de Novos Materiais de São Carlos, que tem já um trabalho, já tem uma experiência em transferir conhecimentos para a indústria, né? O pessoal do Centro Multidisciplinar de Desenvolvimento de Materiais Cerâmicos. Okay? Seguindo. Nos equipamentos médicos, a tendência são procedimentos menos invasivos, principalmente para a parte de diagnósticos e tratamentos. Tudo aquilo que nós pudermos conseguir colocar no mercado que evite a exposição do paciente, que vai diminuir os riscos de infecção, que vai tornar a operacionalidade dos exames mais segura por parte dos profissionais da área médica, ele tem uma grande demanda de mercado. E nós vamos, então, estar falando sobre aplicação de fibras óticas, de fontes de luz, miniaturização a partir de nanotecnologias, novas técnicas para a gente estar trabalhando a parte de endoscopia, laparoscopia, todos esses exames que hoje já se encontram, já existem soluções no mercado, mas que novas soluções poderão ser, então, disponibilizadas de maneira que esses produtos, à base, então, de uma nova rota tecnológica, tenham uma melhor aceitação. Ainda na parte dos equipamentos, procedimentos, testes que envolvam sangue, que envolvam redução de riscos na parte de transfusão de sangue, testes que possam garantir um menor índice de contaminação, melhorias das análises. Também existe um espaço bastante grande, é um nicho de mercado para essas empresas. E aí a nanotecnologia entra como a grande ferramenta para se buscar soluções no sentido de miniaturizar os equipamentos ou os insumos que são utilizados. Ainda em termos de nanotecnologia, mais entrando na parte de fármacos, temos toda a parte de transporte e liberação das drogas, dos novos fármacos com aplicações mais eficientes. Seguinte. O Brasil, infelizmente, tem uma grande carência na área de diagnóstico por imagem, que há um espaço muito grande nessa área, mas tecnologicamente eu diria que é a nossa maior fragilidade, uma vez que os players internacionais estão muito mais avançados, então há de se pensar os investimentos nessa linha. No entanto, nós temos condições de desenvolver
tecnologias a partir de LEDs inorgânicos, orgânicos e a parte de liberação de drogas, que pode, então, contrabalancear a área de diagnóstico por imagem, onde nós temos um pouco mais de restrições. Aí o pessoal da Unicamp, o pessoal de São Carlos também se destaca na área dos LEDs. Na parte de equipamentos odontológicos, embora essa indústria já esteja bastante estabelecida e ela seja justamente o segmento que nós não apresentamos déficits nas importações, nós podemos pensar em melhorias incrementais na parte de processos, atuar fortemente em inovações em processos produtivos que venham dar ganhos de produtividade, melhor, já alavancar ainda mais a posição dessas empresas que compõem o setor odontológico, que hoje são as organizações que têm, então, um posicionamento mais diferenciado em termos de indústria internacional. Dando continuidade, então, a parte de imagens, nós podemos ter um nicho de mercado que pode ser trabalhado por processos não radioativos. Aí vai depender muito de como que cada uma dessas empresas vão estar utilizando esse tipo de rota tecnológica, mas há uma possibilidade, então, de processos não radioativos para serem aprimorados equipamentos de ultrassom, que nós, então, temos ainda uma possibilidade de competir. Mas sempre lembrando que os players nessa área não são nada desprezados, uma vez que são Toshiba, GE, Siemens. A medicina estética também se compõe como uma outra oportunidade de mercado, no sentido de estarmos desenvolvendo materiais que tenham uma estética mais aceitável, materiais que tenham resultados que sejam de longo prazo e que sejam materiais, então, com durabilidade e beleza que, vamos assim dizer, diferenciem os atuais que estão sendo utilizados. Seguinte. Vamos fazer uma pequena pausa em termos de quais são os desafios que nós temos hoje para essa indústria. Nós precisamos urgentemente aumentar e intensificar o esforço tecnológico, ampliar o percentual de investimentos em P&D, seja no P&D interno, seja em projetos de parceria. Encontrar nichos de mercados com melhores oportunidades. Uma vez que as nossas empresas são de pequeno e médio porte, nós precisamos escolher muito bem qual tipo de produto ou qual a família de produto que nós vamos estar trabalhando. Ampliar a escala de produção, uma vez que torna-se necessário uma disponibilidade financeira maior. Okay? Escolher se nós vamos estar trabalhando com uma escala, vamos ampliar essa produção para o mercado interno ou para o mercado externo, uma vez que isso vai levar a decisões diferenciadas. Nós vamos pensar em mercado externo, nós precisamos realmente de empresas num porte muito maior, com outro padrão de produtos e empresas que estejam adequadas às certificações internacionais, que são muito mais rígidas e mais dispendiosas do que a gente tem utilizado atualmente. Superar o nosso problema em relação ao risco, que desenvolvimento tecnológico e inovação está associado fortemente ao risco, nós não podemos pensar em ganhos com inovação sem termos o risco do fracasso, e tentarmos diluir os custos da inovação por meio de parcerias, consórcios, buscarmos fontes alternativas de financiamento. Então, as empresas no setor hoje elas precisam tomar uma decisão se elas querem entrar fortemente em inovação tecnológica ou se elas querem entrar... Por favor, mais um clique. Ou se elas vão ficar apenas ampliando a escala para o mercado nacional. Então, o foco das atenções em termos de competitividade, nós precisamos destacar a diferenciação do produto baseado em desenvolvimento tecnológico e a ampliação da participação no mercado internacional. Então, precisamos incentivar esse esforço tecnológico, precisamos trabalhar aspectos de parceria que também não é muito frequente em termos da cultura não só desse complexo da saúde, mas não é muito frequente em termos de cultura empresarial, e tentarmos diminuir o custo de entrada, os riscos associados aos mercados internacionais. Talvez com
esforços renovados em consórcios de exportação. A Apex tem feito várias atividades nesse sentido, e é algo que nós precisamos manter com cada vez mais reforço. Seguinte. Pode ir passando, só termina essa. E com isso, já estourei meu tempo? Já. As estratégias que nós podemos buscar para superar todo esse desafio, ou seja, como nós vamos construir essa ponte que vai levar as nossas empresas do estágio atual para o estágio seguinte de maior desenvolvimento, é buscar, então, um investimento na infraestrutura no sentido de que as empresas que estão desenvolvendo seus produtos possam efetivamente ensaiá-los e certificá-los dentro de um prazo bastante razoável. Por exemplo, na Argentina, você consegue certificar um produto em 3 meses. Okay? Nos Estados Unidos, a gente consegue obter isso em 30 dias. No pior dos mundos, a gente consegue fazer isso de 3 a 9 meses aqui no Brasil. Então, isso já é um problema em termos de concorrência. Qualificar a mão de obra, disponibilizar a mão de obra de nível médio, ou seja, técnicos e tecnólogos, para que nós possamos ter, então, investimentos em processos produtivos que sejam mais eficazes, trabalharmos o marco regulatório no sentido de que possamos dar melhores condições para que a Anvisa possa efetivamente fazer todo o seu trabalho de certificação, sem que este trabalho, que é importante, ele atrase o cronograma de lançamento de novos produtos das empresas. Usarmos, sim, a política de compra do Estado, uma vez que nós vemos que em todos os demais países desenvolvidos o Estado é uma força motriz. Toda a indústria de base tecnológica americana tem compras diferenciadas. Buscarmos intensificação no comércio internacional, conseguimos fazer com que essas nossas pequenas e médias empresas superem as barreiras, principalmente de marcação CE, para ampliar o que elas já têm de exportação para a comunidade europeia, que hoje é o nosso principal mercado, né? O leste asiático, o leste europeu, desculpa. E incentivos ao desenvolvimento tecnológico, que hoje nós já tivemos aí nas últimas semanas boas notícias. Agora nos resta efetivamente utilizar esses incentivos no sentido de alavancar o potencial de desenvolvimento das nossas indústrias. Então eu vou parar por aqui. Aqui é o detalhamento dessas informações, já que eu já estourei ali, a minha plaquinha já foi sinalizada algumas vezes. Então, vou tentar fazer rapidamente no incentivo, colaborando, né, pensando no desenvolvimento já do programa, né, do Parque da Saúde. Nós podemos também associar a essa iniciativa federal iniciativas estaduais através de editais da FAPESP voltados à indústria de equipamentos, para que possam ser desenvolvidos, então, projetos nessas áreas que são as tendências tecnológicas de materiais cerâmicos e poliméricos, procedimentos não invasivos, as aplicações em nanotecnologias. Okay? Essa operacionalização, ela é claro que ela precisa ser consensada entre a BIMO, a Fiesp, Ciesp, a Secretaria de Desenvolvimento, a própria FAPESP, mas já obtivemos resultados muito expressivos de projetos na cadeia alcoquímica, e por que não utilizar esse mesmo modelo de incentivo para o complexo da saúde. Seguinte. Então, criar condições de financiamento dos juros zeros, que nós ainda não temos uma operação de juros zero, que é um programa da FINEP aqui em termos de Estado de São Paulo, que é uma pena, já deveríamos ter isso mais avançado. Nós temos aí uma certa dificuldade de encontrar uma organização que seja afiadora desses empréstimos junto à iniciativa privada. Okay? Seguinte. Trabalharmos na equiparação da regulamentação nacional com a regulamentação internacional. De nada adianta a gente ter uma norma nacional e depois, quando as empresas vão exportar, elas têm que se requalificar, recertificar, porque a norma internacional ela possui alguns ajustes que são mais rígidos do que a norma internacional. Do que a norma nacional. Isso faz com que a empresa acabe tendo que gastar 2 vezes com a certificação. Certifica internamente e depois certifica externamente. Okay? Resolvemos os problemas
em termos de distribuição dos nossos produtos, a parte de assistência técnica, porque é um produto que ele tem uma certa fragilidade no sentido de que a não existência de uma garantia de qualidade, de uma assistência técnica, dificulta as exportações. Okay? Divulgar mais todas as atividades das empresas por meio de portais de negócios, divulgação, promoção de aproximação dessas empresas, por serem empresas pequenas, muitas vezes elas não se conversam e elas têm competências específicas que poderiam, em conjunto, alavancar o desenvolvimento. E opções frente à China, nós só temos praticamente uma: investirmos em inovação, porque investirmos em escala não há condições. Então, como esse é um player que deve dar um bom trabalho nos próximos anos, temos que começar isso de imediato. Okay? E na parte de desoneração, né, tentarmos colocar o complexo industrial da saúde numa condição tão privilegiada como o setor automobilístico e de autopeças. Okay? Aí da Anvisa já falei, pode ir o seguinte. Okay? E o poder de compra do Estado, acho que o Marcos já discutiu bastante, aí é só algumas sugestões que nós podemos atrelar a política de poder de compra do Estado a solicitações de investimentos em P&D, o que alavancaria não só ao desenvolvimento da escala, como incentivaria as empresas a investirem em inovações incrementais ou em inovações mais radicais. Dessa forma, nós teríamos aí, quem sabe no médio prazo, a mudança do perfil de não só registros de modelos de utilidade, mas patentes de invenção dentro dessa indústria. E trabalhamos. Pode fechar. Eu acho que agora é só uma questão de tomar decisão, escolhermos o caminho certo em busca do sucesso desse setor.